Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante em cada coração. Que Ele nos ajude, nos abençoe e que todos sejamos em mais este dia enriquecidos. Enriquecidos das coisas celestiais, enriquecidos da verdadeira riqueza, dos verdadeiros valores éticos e morais, enriquecidos da sabedoria de Deus, para que possamos realmente valorizar aquilo que é essencial para a vida aqui e especialmente para a vida futura. Porque Israel, como sempre, ele ficou, por exemplo, Ele ficou como exemplo das coisas que podem vir a acontecer hoje, ou como tipo, não somente a travessia no deserto, mas também depois que entraram à terra prometida, porque eles de qualquer forma não aboliram a idolatria que deveria ser abolida e não se firmaram na verdade nos conselhos do Senhor, mesmo depois de estarem na terra que o Senhor lhes havia prometido e os tinha colocado naquela terra. E sempre eles se afastavam dos conselhos de Deus, especialmente sobre adorar deuses estranhos, colocar um ídolo ali na terra. E nós encontramos no segundo livro das Crônicas, no capítulo 15, o título é Asa abole a idolatria e renova o pacto do Senhor. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Oh, meus irmãos, Deus, a Bíblia nos mostra lá no Novo Testamento, Paulo, o Senhor, depois de salvar um povo, tirando-os do Egito, a maior parte deles pereceu no deserto. Porque Deus salva o homem, mas o homem tem que querer estar nesta salvação de Deus. Ele tem que amar essa salvação de Deus. Isto aqui é algo muito profundo. Aquilo que Azarias falou para o rei Asa. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Bom, Deus está comigo, não importa o que eu faça. Nós somos tentados a pensar assim, uma vez salvo. Mas se você abandonar o Senhor, vai justamente provar que o Senhor não estava com você. Porque Deus não vai salvar você hoje realmente, perder amanhã. Você estava simplesmente pensando. Às vezes a gente assusta, mas aquele irmão, aquela irmã estava na igreja, cantava, louvava o Senhor, orava tanto, pregava. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele.
E se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Agora o povo, eles não gostam da obediência. A nossa carne realmente não gosta. Por muitos dias pobres de Deus. Talvez eles tinham muito ouro. O rei Asa foi um rei próspero, né? Tinham muitas coisas, mas de Deus estavam vivendo uma pobreza. Porque eles tinham deixado o Senhor. Tem tanta riqueza hoje material, as igrejas são ricas. Às vezes você chega numa pequena cidade do interior, de poucos mil habitantes, então ali você encontra centenas ou dezenas de igrejas. Mas o que se ensina ali naquela igreja? É a palavra do Senhor? É a doutrina do Senhor? É aquilo que o Senhor quer que aqueles que dizem que o amam pratiquem? Porque Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse. E sem lei. Mas nós estamos, poxa vida, nós estamos vivendo um tempo de tantos mestres, de tantos ensinamentos, de tantos doutores. É a época, né, que os homens amontoam doutores para si, para lhes ensinarem conforme eles querem. São assalariados para isso, são vendidos para isso, para não contrariar as pessoas. Olha, eu não quero que você pregue sobre isso, você pregue sobre este assunto. Mas o pregador, ele deve anunciar aquilo que Deus coloca no seu coração. Ele deve orar, buscar a direção de Deus, e Deus trouxe aquilo para ele falar. Ele deve falar, ele não tem que se preocupar se o fulano vai gostar, se o Beltrano vai achar bom, se a irmã Ciclana vai achar que aquilo está bom. Porque Deus só estará com o pregador. Vocês têm que compreender isso, eu tenho que compreender isso, nós temos que compreender isso. Se o Senhor coloca algo no coração de um pregador para ele falar à congregação, Deus só vai estar com ele se ele falar aquilo que Deus quer que ele fale. Agora, se ele torcer aquilo para não contrariar o irmão que é grande na igreja, é o que mais contribui com ofertas e com dízimo, se eu falar isso, talvez aquele irmão vai nos deixar. Se eu falar isso, talvez aquela irmã vai nos deixar. Mas se ele não falar, o Senhor o deixará. Então qual que seria mais conveniente? O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Não há um exemplo claro dos dias de hoje? Evangelhos para todos os gostos. Sem doutrina. Evangelho até para o legalismo e até para o liberalismo. De ponta a ponta. Que priva o homem de seus direitos e outros dá-lhe muitos direitos. Ora, se Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, eles não ficaram sem deuses. Eles ficaram sem o verdadeiro Deus. Eles não ficaram pobres de deuses. Eles ficaram pobres de Deus, do verdadeiro Deus. Eles ficaram pobres da verdadeira doutrina, ficaram pobres da verdadeira riqueza, dos verdadeiros valores, o que realmente edifica o homem e a mulher. Que a palavra está dizendo
esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Então, se ficou sem o verdadeiro Deus, logo se adquire algo para colocar no lugar. Logo se adquire um ídolo. Porque o título, a azabola é a idolatria. Então a idolatria deve ser abolida para que Deus possa vir. Israel tinha que abolir, tinha que ter alguém para abolir a idolatria. Mas Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Quantos anos, quanto tempo está este mundo sem o verdadeiro Deus? E sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas não ficou sem templos. Não ficou, as cidades não estão sem pastores, sem sacerdotes. As cidades não estão sem templos, sem igrejas, como nós costumamos dizer, os templos são igrejas. E cada vez mais bonitas, são maiores, são mais perfeitas, porque a exigência é esta, de ser bonita, de ser isto. Mas cada vez é mais rica nos bens materiais e mais pobre na verdadeira doutrina do Evangelho. Então, na verdade, fica como exemplo aí, Israel este exemplo, por muitos dias, sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei, sem a palavra, sem a correção, mocidade vivendo sem a correção da palavra, casais vivendo sem a correção da palavra, pastores vivendo sem a correção da palavra, mas todos dizendo que estão adorando a Deus, todos indo aos cultos de qualquer maneira, louvando de qualquer maneira, e os pregadores pregando segundo as suas maneiras para fazer o povo rir, se emocionar apenas, mas deixando de lado a verdade de Deus. Então é exatamente isso o que tem acontecido agora. E quando a palavra vem, e quando a correção vem, eles não a recebem. Ah, não, já pertenço a tal, eu sou de tal grupo, eu sou de tal igreja, eu sou de qual denominação, eu sou de tal. Mas não tem estômago para receberem as palavras do Evangelho perfeito. Não tem estômago para receberem o maná do céu direto. Olha, mas as pessoas até juram, falam em nome do Senhor, mas Jeremias, no seu capítulo 5, ele escreve assim: dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, informai-vos e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Procure, entre nos templos religiosos, vê se a verdade de Deus está sendo ensinada. E ainda que digam, vive o Senhor, de certo falsamente juram. Ah, Senhor, não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha. Não quiseram voltar para a verdade. Preferiram ficar nos seus sistemas. Então o Senhor
disse: deveras, estes são os pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Então vejam, é tempo de pobreza espiritual. Não que Deus não tenha riqueza espiritual para dar-nos, mas é que os homens rejeitam a verdadeira riqueza. Se você tem recebido esta palavra no seu coração, dê glória a Deus. Se você não tem nenhum centavo, não tem conta no banco, mas tem isto, você é rico. Esta é a verdadeira riqueza, a espiritual. Por isso devemos trabalhar mais pelas coisas que não perecem do que pelas que perecem. Eu peço ao Senhor Jesus Cristo que nos ajude, que nos abençoe, que nos cure deste mal e que nós possamos anelar cada dia mais a verdadeira riqueza espiritual. Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe a todos vocês. As riquezas mundanas nada valem pra mim. Quero ir para o reino onde a vida sem fim. Sim, o livro da vida que é escrito por ti. Certo estou, ó meu mestre, tens o meu nome aí. Foi escrito por ti, o meu nome no céu, sim, no livro da vida. Foi escrito por ti. Meus pecados são muitos como a areia do mar, mas Jesus me revela caridade sem par. Veio para salvar-me, o seu sangue verteu, e as delícias eternas Ele a mim prometeu. Foi escrito por ti, o meu nome no céu, sim, no livro da vida. Foi escrito por ti. Ó cidade festiva, refulgente de luz, doce lar dos remidos e fiéis de Jesus, só verá tua glória o que crê no Senhor, cujo nome já esteja com o seu Redentor. Foi escrito por ti,